Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde de domingo, venho compartilhar com meus irmãos uma mensagem que se encontra em Romanos 8. Eu já até li essa mensagem, mas eu falei sobre o final dessa mensagem, que foi no 17. Mas hoje eu quero falar no início, onde ele diz, Romanos 8, o Senhor nos ensina uma passagem muito importante pelo nosso dia, do quebrantamento da nossa carne, e a qual muitas das vezes nós que somos cristãos não olhamos diretamente o desejo da nossa carne, e muitas vezes a gente cai em pecado por esse motivo. Então o Senhor nos ensina, Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto como está enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, e condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, Jesus. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que andam na carne não pode agradar a Deus. Então a gente vê a importância disso aí. Então você vê que já no início ele já diz que não tem nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus. Então se você está em Cristo, nada pode te condenar, a não ser você próprio, a não ser eu próprio. Quando saio da presença de Deus e começo a fazer aquilo que a minha carne deseja, aquilo que eu botei na mente, que acho que é certo, eu vou fazer. Então eu próprio me condeno, e não o Espírito de Deus. Só que existe um problema: quando eu saio para o desejo da carne, eu me afasto da presença de Deus, eu me afasto da presença do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter muita vigilância nisso aí. Ele continua no 2, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então se você está na lei do Espírito, essa lei te livra do pecado e da morte, porque também tem a lei do pecado, é quando você faz o seu desejo da carne, é quando você faz aquilo que não agrada a Deus, é quando você faz algo achando que não tem nenhum irmão olhando, nenhum pastor está por ali, tipo, por exemplo, eu estou aqui, mas eu tenho casa em Bom Jesus, Paperuna, eu vou para lá eu posso fazer qualquer coisa porque os meus pastores não vão me ver e ninguém lá me conhece, em termos de irmão. Mas Deus está no céu e está vendo. O Espírito Santo anda com você onde quer que você vai. Ele próprio te diz no seu coração: você está errando, você está em pecado. Mas muitas das vezes a gente ouve a voz do Espírito, mas não dá vazão à lei do pecado. E esse pecado nos leva para onde? Para a morte, mas é morte espiritual, morte carnal, a qual te afasta você da presença de Deus. No 3 ele diz: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então não tem como você dizer: não, meu irmão, mas é mais forte do que eu não posso, eu não resisto. Negativo. Por isso Deus enviou Jesus Cristo em carne e no pecado, para saber se ele ia suportar. Se ele suportou, eu e você também suportamos. Por que ele suportou?
Jesus, a vida dele nos 3 anos foi em oração, fazendo cura, milagre e multidões atrás dele. Só que ele acabava de falar com Deus, de falar com o povo, fazer o que? Se retirava para orar. O nosso segredo está na oração e na leitura da palavra, para você suportar e queimar todo o pecado na sua carne e fazer sim a vontade do Espírito, andando com Jesus, andando no Espírito Santo e queimando todo o desejo da carne que vem sobre você. No 4 ele diz, para que a justiça da lei cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quando você anda segundo o Espírito, a justiça da lei vem sobre você. Por quê? Porque você está buscando o Espírito Santo, você está andando com Deus, você está jejuando, você está buscando a oração. Quando você cai em pecado, você chega em casa, você pede perdão ao Senhor, ou na mesma hora você leva o seu pensamento a Deus, Senhor, me perdoa porque eu pequei, Senhor, não permita que eu olhe mais para aquilo, Senhor, afasta esse mal da minha presença, e assim o Senhor vai te ajudar. Mas eu tenho que pedir, eu tenho que falar, eu tenho que desejar isso dentro da minha carne. Andar com Cristo, andar com o Espírito e queimar todos os dias o desejo da minha carne, para que eu venha andar em Espírito e em verdade com Jesus. Eu tenho que queimar, eu tenho que pedir ao Senhor, afasta esse mal de mim, não permita, Senhor, que eu venha cair em tentação, não permita, Senhor, que eu venha pecar novamente, porque eu não quero. Do mundo eu já vim, então eu quero a Tua presença, eu quero andar com Cristo, eu quero ser diferente, eu não quero ser mais um dentro da igreja, eu quero fazer a diferença na igreja, no meio dos meus irmãos, sendo usado pelo Senhor. Mas para Jesus te usar, você precisa andar em Espírito e em verdade. Aleluia. No 7 ele diz, aliás, no 6 ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então você vê que tudo aquilo que a carne te leva, a bebida, a prostituição, os jogos, o vício, tudo aquilo, a sair da presença de Deus é o desejo da carne, mas ela te leva à morte. Que morte? Morte espiritual, que te leva para onde? Te leva para o inferno. Não tem um meio termo. Não adianta tentar passar a mão na cabeça, dizendo, não, mas se você não for hoje, se fizer isso aí, Deus entende, Deus perdoa. Deus perdoa, mas perdoa quando você ou eu somos inocentes diante de Deus. Como nós conhecemos já da palavra, temos entendimento do que Deus quer para mim, para você, não tem meio termo. A morte no espiritual te leva ao inferno quando você sair desse mundo. Ou até mesmo nesse mundo, que muitas vezes você vê muitos desviados na boca de fumo, na Cracolândia. Por quê? Porque o inimigo levou ele para aquele lugar. Não é que Deus queira, não. Deus quer a salvação de todos nós. Por isso, Ele mandou Jesus Cristo para vir e passar por tudo, para que eu e você tenhamos esse entendimento e venhamos crer que em Cristo nós também somos vencedores. E teremos essa paz que Ele diz, a inclinação do Espírito é vida e paz. É o que eu e você desejamos, vida em paz com Deus, paz no trabalho, paz com a família, paz dentro das igrejas, aonde você estiver. Queremos ter essa paz, mas temos que andar com Cristo, fazendo a vontade dEle. No 7 ele diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então você vê que a inclinação da sua carne cria uma inimizade contra Deus. Por quê? Porque Deus não aceita, Ele não é isso que Ele quer para você. É você próprio, por ter liberdade, que faz aquilo que é errado. Mas a vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância com Ele. Ele vai continuar dizendo, em verdade o poder, pois não é sujeito à lei de Deus, nem o pode ser.
Quer dizer, se você não anda na lei de Deus, você não está na presença de Deus. Porque não pode. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você está no mundo e dizer que está com Deus, está em cima do muro. Aquele que está em cima do muro já pertence ao inimigo. Você tem que decidir: eu quero Deus, eu quero Cristo, eu quero o Espírito Santo na minha vida. E para terminar ele diz: aleluia, Senhor. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você vê que aquele que está na carne não pode agradar a Jesus, não pode agradar ao Espírito. Você tem que estar em Espírito e em verdade, para que Deus venha e faça a obra. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa tarde, a hora que você, ou à noite, ou amanhã, o dia que você lê, que você ouvir essa mensagem, põe a Bíblia, abre, vai lá em Romanos 8, medita e pede a Deus para te dar esse entendimento, para você ver a importância de você fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne, porque a carne nos leva para a morte e morte espiritual. E Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro. Pai amado, querido, nesta hora, Senhor, eu venho te pedir, em nome de Jesus, que todo aquele que ouvir essa palavra, Senhor, essa mensagem, e sentir interesse no coração de buscar entendimento, que o Senhor possa estar falando com ele, que o Senhor possa estar dando livramento espiritual, que o Senhor possa, meu Pai, estar bradando no coração dele, para que ele tenha esse entendimento, que tem que andar contigo, que tem que buscar ao Senhor, porque o Senhor é vida e paz, o Senhor é saúde, o Senhor nos alimenta espiritualmente, Pai. Então, Pai, visita cada irmão, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias e louvor seja dados a Ti, Senhor.